Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui e que alguma coisa nova aconteça em nossas vidas. Nós colocamos diante do Senhor nessa manhã, Deus, todos os corações que estão aqui, os corações preocupados, ansiosos, ó Deus, aqueles que têm situações para resolver nessa semana. Pai, nós cremos, ó Deus, que aonde o Senhor está, Deus, coisas boas acontecem. Pai, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja cuidando de todas as coisas. Nós colocamos as nossas ansiedades, nós colocamos as nossas preocupações diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor efetue um milagre em nossas vidas. Nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Abrimos o nosso coração, porque nós entendemos que quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais nós somos abençoados, porque é assim que Deus abençoa o Teu povo. Fala em nome de Jesus, eu recebo. Amém e amém. Sabe, querido, nós vivemos num mundo assim, muito agitado, e nós temos o privilégio, nós que somos mais velhos um pouco, temos o privilégio de ter passado a era analógica e agora a era digital. Nós somos da época que não existia telefone, você tinha que ir no orelhão, mandava carta para minha namorada, ela mandava para mim 15 dias para chegar a resposta. Então, nós experimentamos isso lá atrás, e hoje a gente experimenta uma velocidade muito rápida das coisas. Você manda uma mensagem para o camarada, se não der os 2 pauzinhos lá e ele não responder, você já fica ansioso, É tudo muito rápido, é tudo muito acelerado, e com isso, a vida nossa, ela começou a ficar muito exposta. Sem contar que existem aqueles que fazem questão de deixar a sua vida exposta. Vai no restaurante comer, bota a foto do prato. Está fazendo qualquer coisa, está penteando o cabelo, bota lá no Instagram. Hoje, as coisas mudaram muito. E com essa exposição toda das nossas vidas, as pessoas elas estão muito preocupadas com o que as outras pessoas pensam delas. Isso sempre existiu, mas hoje é muito maior. As pessoas estão sempre preocupadas do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Quando nós temos batismo na igreja, que você ganha um novo convertido para Jesus e você vai batizar ele, as pessoas logo já começam, mas você não está preparado, você nisso. E muitas pessoas deixam de caminhar com Cristo, porque elas, em vez de se preocupar com o que Deus pensa, elas se preocupam com o que os outros pensam. E existem aqueles que também pensam muitas coisas sobre si mesmo. E isso muitas vezes atrapalha elas de crescerem, de avançar. Eu te pergunto nessa manhã, será que isso realmente é tão importante? Eu penso que o que é mais importante para as nossas vidas é saber o que Deus realmente pensa sobre mim. O mais importante na minha vida é saber o que Deus realmente pensa de mim, não o que os outros pensam. Porque você pode ter a sua vida ali bem tranquila, mas sempre vai ter alguém que pensa mal de você. Sempre vai ter alguém que vai falar mal de você. Sempre vai ter alguém que vai te criticar. Irmão, não esquece, você não vai conseguir ser uma unanimidade. Sempre vai ter pessoas querendo te jogar para baixo. Então, nesse contexto todo, eu queria que colocasse o título da mensagem aqui nessa manhã. O que mais nos importa são os pensamentos elevados de Deus. Se você é um cristão e você não sabe quais são os pensamentos que Deus tem sobre você, e você ainda vive no campo da alma, você ainda vive no campo das experiências exteriores, do que o vizinho, do que o seu amigo, do que as pessoas pensam de você,
você sempre vai ter uma vida frustrada. Nós precisamos ter muito cuidado com os ensinamentos dos homens. Hoje todo mundo sabe alguma coisa, você abre uma internet sobre qualquer assunto, tudo você sabe. E nós precisamos ter muito cuidado com esses ensinamentos de homens. E eu não falo de homens mundanos, eu estou falando de homens cristãos. A verdadeira mensagem do Evangelho, ouça o que eu vou te falar para você nessa manhã. A verdadeira mensagem, domingo passado nós pregamos que o Evangelho é o poder de Deus. Não existe poder fora do Evangelho, não existe oração poderosa se não estiver centrada ao Evangelho, não existe ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ser cheio do Espírito Santo se ele não estiver centrado no Evangelho, porque o Espírito Santo só pode operar se estiver de acordo com o Evangelho. Então o Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus, e a verdadeira mensagem do Evangelho, ela é algo sobrenatural. Só que quando você tenta entender o Evangelho de forma natural, e pastor, o que é natural? Natural é dizer algo como, faça o seu melhor para você agradar a Deus. Em que um dia, quando Deus vê a sua sinceridade suficiente, quando Deus olhar a sua fidelidade e perceber que você tem sido bom, então você vai receber a sua bênção. Isso é uma forma natural. Isso é uma forma natural de se pensar. Nós crescemos já sabendo. Você pode dar um microfone para uma pessoa que nunca veio na igreja, você dá para ele pregar, ele já vai pregar desse jeito assim, ó, se você obedecer, você vai ser abençoado. É porque ele já aprendeu desde criança. Os pais ensinam, se você obedecer. O Evangelho não é natural, o Evangelho ele é sobrenatural. O sobrenatural, por outro lado, é quando Deus diz, presta atenção, o sobrenatural é quando Deus diz que você somos justos em Cristo. E mesmo que você ainda não veja justiça em você mesmo, você crê que você é justo. O sobrenatural é quando o Evangelho diz que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas você olha para você mesmo e você ainda não vê as transformações que você acha que deveria ser feito. Isso é sobrenatural. Amém? Quantos estão entendendo? As coisas de Deus são sobrenaturais. E por elas serem sobrenaturais, elas precisam ser recebidas pela fé. Porque a Bíblia está dizendo que você é justa. Isso é sobrenatural. Porque você olha para você e você percebe que você não é. Mas isso é recebido pela fé. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, diz assim: Deus, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Nós, os seres humanos, nós sabemos os caminhos, nós temos pensamentos para tudo, mas o texto está dizendo que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. Os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Mais alto do que os seus pensamentos. Verso 10. Queridos, os pensamentos dos homens sempre são naturais. Em todas as áreas. Os pensamentos dos homens, eles são sempre terrenos. Mas o texto está dizendo que os pensamentos e os caminhos de Deus são elevados. Por quê, pastor? Porque eles são pensamentos celestiais. Então nós precisamos andar de acordo com os pensamentos e os caminhos do Senhor. Se você deseja ser um cristão abençoado, e a gente percebe muito isso no meio das igrejas, que as pessoas vivem de forma natural. Elas se converteram, elas viviam a forma natural e elas vêm para a igreja agora e elas acham que as coisas vão acontecer de forma natural. Mas Deus está dizendo assim: os meus pensamentos a respeito de vocês não são naturais. Mas pastor, eu não sei qual tipo de pensamento Deus quer que eu tenha. Eu não sei quais são os caminhos que eu tenho que me afastar. Pastor, como que eu posso entender os pensamentos elevados de Deus para a minha vida? Bom,
Para a gente observar isso, nós temos que ver o contexto desse capítulo 55 de Isaías. Quando você lê o capítulo 55 de Isaías, você percebe alguns pensamentos que Deus tem a respeito do seu povo. É muito normal no meio dos crentes, eles não terem certeza de salvação, porque eles são naturais. Eles pensam que se eles forem santos, se eles obedecerem, se eles fizerem alguma coisa, então eles vão conseguir ser salvos. Isso é um pensamento natural, porque nós sabemos que a salvação, a redenção, é por causa de uma obra consumada de Jesus Cristo na cruz. E pela fé nós recebemos aquilo que nós não merecemos. É graça, é favor imerecido. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu tenho um problema, mas eu reconheço o que Jesus Cristo fez na cruz. Então esses são os pensamentos que Deus tem por nós. E o capítulo de Isaías 55, ele nos dá algumas coisas. Olha que interessante. Primeiro, vamos lá, vamos ver o que Isaías fala. Primeiro, coloca o número 1 aqui. Isaías 55, 1. Venham todos vocês que estão com sede. Olha o convite de Jesus, irmão. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram, comam. Venham, comprem vinho, leite, sem dinheiro, sem custo. O primeiro tópico dessa mensagem dessa manhã: compre sem dinheiro e sem preço. Irmão, isso é o sonho de todo mundo. Isso é o sonho de todo mundo. Deus está falando assim: você que tem sede, venha. Você que tem fome, venha. A graça é sem dúvida um caminho elevado, enquanto que o caminho do homem é um caminho natural. O caminho do homem, para você comprar, você tem que ter dinheiro. Mas a graça está falando assim: venha, compra sem dinheiro. A lei, tudo depende do homem, tudo depende do seu esforço, tudo depende da sua obediência. Assim o homem natural sempre procura pagar a bênção. Olha, eu vou fazer 7 sexta-feira, porque se eu for fiel em 7 sexta-feira, eu estou pagando a minha bênção. Isso é um homem natural. Olha, eu vou subir e fazer uma procissão de joelho, porque se eu subir de joelho aquela escadaria, então eu vou estar pagando a minha bênção. Olha, se eu trouxer uma grande oferta na casa do Senhor, eu vou estar pagando a minha bênção. O homem natural, ele está sempre querendo pagar a bênção. Você já percebeu como as pessoas têm dificuldade de receber? Como elas são orgulhosas? Pode deixar, eu vou pagar o seu lanche. Não, não precisa não. Não, irmão, deixa que eu pago para você. Não, não precisa não, precisa não. Pode deixar, pastor. Está precisando de ajuda? Irmão, a gente vai te ajudar. Não, 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 eu me viro. Eu não estou falando de ímpio, não, estou falando de crente. Crente. Porque nós aprendemos na lei que nós temos que pagar a nossa bênção. Mas segundo a graça de Deus, tudo depende de Cristo e da sua obra consumada. Venham, comprem sem dinheiro, bebam sem dinheiro. Não tem preço. O convite do Senhor é para que a gente desfrute da sua graça. Por quê, pastor? Porque nós somos muito pobres, vou falar de novo, para poder comprar. E Ele é muito rico para precisar vender. Então nós só podemos receber pela graça. A graça sempre dá. A graça, ela não te cobra. A graça de Deus, ela sempre te dá. A graça, ela sempre comunica. Mas a religião, ela sempre exige de você. Você sempre tem que ser bom. Você sempre tem que fazer alguma coisa. Você sempre tem que merecer alguma coisa. Se você não orou, por que você está esperando que você é abençoado? Se você não participou do jejum da igreja, por que você está esperando que Deus vai te abençoar? A lei sempre exige, a religião sempre exige. Isso
te faz você sempre se sentir em débito com Deus. Quando você canta eu sou livre, mas só canta da boca para fora, porque na verdade você está em débito com Deus. São pessoas que vivem na lei. E quando você está vivendo na lei, você cai no pecado. Porque a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. As pessoas pensam que a força do pecado é a carne. Não, a força do pecado é a lei. É a lei que diz não pode, você faz. Então a força do pecado é a lei. Então a essência da lei, você que não veio domingo passado, você que veio hoje, para relembrar, a essência da lei sempre vai ser a demanda. Você sempre vai ter que demandar algo, você sempre vai ter que fazer algo, mentalidade de demanda. E a essência da graça sempre vai ser o suprimento. Compre sem dinheiro, não tem preço. Te ensinaram que as bênçãos de Deus você tem que pagar. Irmão, se você pagar um preço, não tem, é mentira. Quantos aqui já ouviram que você tem que pagar um preço? Pouca gente, né? Vou perguntar de novo. Quantas pessoas aqui já ouviram que você tem que pagar um preço? Participa comigo, irmão. Isso, mesmo sem vontade, levanta a mão. Vou perguntar de novo. Quantos aqui já ouviram que você tem que pagar um preço? Amém. Só para te acordar. Te enganaram, é mentira. É mentira. Só que você acha que isso é espiritual. Paguei um preço. Começa a jejuar todo dia. Isso é muito bom. Mas começa. Você vai começar a olhar para os outros de forma indiferente, achando que você é melhor. Sem perceber, você começa a viver assim. Nós temos que pagar um preço. Mas o convite de Jesus é: vem e compre sem dinheiro. Por quê? Porque é de graça. Quantos aqui creem nisso, amém? Se você acorda pela manhã e acredita que Deus está fornecendo para você, você acordou de manhã e você acredita que para esse dia Deus está te fornecendo sabedoria. Deus está te fornecendo pão diário para o seu sustento. Você acorda todos os dias e você percebe que Deus está fornecendo para você proteção, para você e para a sua família. Você está no espírito da graça. Você está vivendo na graça. Eu acordei hoje, mas todas as coisas já estão preparadas para mim, porque é de graça, pelo suprimento do Senhor. Você está vivendo no espírito da graça. Agora, se você acorda todos os dias achando que você tem que matar um leão, você está no espírito da religião, no espírito da demanda. A lei é boa, não tem nada contra a lei. Mas Jesus falou assim: eu não te condeno. Jesus falando com o pessoal assim: eu não te condeno. Quem te condena é quem? Que ele falou? Moisés. Não porque era Moisés, mas era a lei. Você já tinha a lei para te condenar. Ele falou assim: a lei é boa, mas ela teve um propósito. Qual era o propósito da lei? Mostrar que nós éramos pecadores. Ela fala para você não fazer, mas você faz. Ela fala: se fizer, você vai morrer. Se fizer, você vai morrer. 613, você faz todos os 613. Qual é o propósito dela? Mostrar que você é, e você precisa de um Salvador. Esse era o propósito da lei. Não é viver pela lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Só Jesus Cristo cumpriu a lei. O problema não era a lei. Só que hoje, na nova aliança, acabou a dispensação da lei. Acabou. 10 mandamentos, lei de... Acabou. Jesus aboliu isso. Ele liberou a dispensação da graça agora. Nós vivemos na graça. A lei foi cumprida pelo Senhor. Jesus disse assim: não pense que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Imagine que você tem um financiamento no banco. Você financiou a sua casa própria. Chegou o dia que você pagou a última prestação da sua casa, amém? O que é sábio? É sábio que no outro mês você volte lá e pague mais uma prestação? É isso que você vai fazer? Não! Você interrompe o pagamento. Por quê? Porque pagou. Por que as coisas agora mudaram? Cristo é o fim da lei.
Ele pagou tudo. Ele cumpriu a lei. Então ele começou uma nova dispensação, a dispensação da graça. E na graça você pode comprar sem dinheiro, porque não tem preço. Quando falar para você que você tem que pagar um preço, fala assim: irmão, já paguei. Irmão, tem que matar um leão, já está tudo morto. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. Na dispensação da graça, o Senhor não está mais imputando aos homens os seus pecados. Sabe, Ele não diz, Deus não está dizendo assim: olha, eu vou esperar até você se qualificar para que você receba um milagre. Não. Eu vou ver se você se torna santo o suficiente para você receber a sua cura. Não. Jesus não diz assim: você precisa mudar de vida antes que eu possa libertar o seu filho. Claro que não. Não é assim agora. O Senhor não faz assim. Jesus, ele sempre ouviu o clamor daqueles que vieram a ele. Jesus, ele estava andando, as pessoas clamavam a ele. Quem que vinha a ele? Os pecadores, os piores. Jesus nunca dizia assim: olha, volta para casa, a hora que você merecer, a hora que você se santificar, a hora que você fazer. Era assim que Jesus fazia? Não. Jesus abençoava os pecadores. Imagina, eu fico imaginando João Batista batizando. João Batista batizando lá naquele rio lá. Arrependei-vos, se convertei-vos. Aí chegava a pessoa: eu me arrependi. Então, batiza. Pô, mas não tem curso de batismo? João Batista não falava assim: não, volta aqui essa semana, entra no curso de batismo. Nem sabia quem era o cara. Se convertia, batizava. Mas hoje não, olha, para você se batizar, você tem que entrar na sala de batismo. Você não está preparado. Esses são os pensamentos do homem. Nós vivemos hoje na graça, no favor imerecido. Mas hoje, presta atenção, o problema é que as pessoas agora, os líderes agora, eles estão tentando redefinir a graça. Uma hora eu vou pregar uma mensagem só sobre isso. Eles estão tentando redefinir a graça. Eles dizem agora que a graça não é mais favor imerecido apenas. Sim, a graça é um favor imerecido, mas não é apenas isso. A graça também agora é uma capacitação para você obedecer e aí você merecer ser abençoado. Isso é do inferno, irmão. Isso é do inferno. A graça não é uma capacitação. A graça é o Senhor Jesus que fez a obra completa e Ele te fez um convite. Está sem dinheiro? Pode vir comprar, não tem preço. Mas é como? Pela fé. Por que é liberado para todo mundo, mas tem gente que não compra? Por que é liberado para todo mundo, mas tem gente que não é abençoado? Porque é pela fé. Você pode ouvir a mesma mensagem e não comprar. Você pode ouvir a mesma mensagem e não receber. Por quê? Porque o favor de Deus. A Bíblia, porém, diz em Romanos 11, 6. Romanos 11, versículo 6. Se é pela graça, não é pelas obras. Pronto, acabou. Precisa explicar? Se fosse, não seria graça. Se para você ser abençoado é pelas obras, então não é graça. Não é capacitação. É graça. Deus fez tudo por nós. Mas Deus tem pensamentos melhores para nós. Vamos correr. 2. Primeiro, você pode comprar sem dinheiro. 2, desfrute das fiéis misericórdias. Isaías 55, verso 3. Dei-me ouvidos e venham a mim. Ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. A minha fidelidade prometida a Davi. Aleluia. Aqueles sedentos que vão às águas e bebem sem dinheiro e sem preço, agora são feitos participantes da nova aliança. Essa nova aliança é eterna. Essa aliança baseia nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Quando você lê o Salmo 89 e 2 Samuel, você vê Samuel 7, 12 a 17, você lê na sua casa, você descobre, sabe, a aliança que Deus fez com Davi. Ele disse para Davi que o seu trono seria eterno, porque o seu descendente sempre
estaria sobre o trono, mas a Bíblia diz que Jesus é o filho de Davi. Então as fiéis misericórdias constituem os elevados pensamentos de Deus. Como é que é o pensamento do homem? Deus tem uma promessa para você, mas se você não obedecer, se você pecar, você perde a promessa. O que a gente mais ouve é pessoas dizer assim: irmão, Deus tem uma promessa para você, amém? Quantos aqui Deus tem uma promessa? Amém, 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 amém. Deus tem uma promessa. Irmão, vou falar uma coisa para você: se Deus fosse político, Ele ganhava todas aqui no Brasil, porque o que Ele promete e não cumpre é uma loucura. Você vai na reunião e fala assim: Deus tem a promessa. Quantos aqui tem uma promessa de Deus? Todo mundo levanta a mão. Você já foi nessas vigílias, você sabe o que eu estou falando. Agora, levanta a mão, quantos Deus já cumpriu a promessa? Aí levanta 2 gatos pingados. 20 anos, ninguém levanta a mão. Aí o pastor tem que ter uma solução, por causa do pecado. O pensamento natural é que se o homem pecar, a promessa de Deus acaba. Essa é a desculpa da religião. Mas os pensamentos de Deus é que a graça será conosco para sempre, e ela nunca será removida, mesmo se nós cairmos. Se cairmos, Ele vai nos disciplinar, mas jamais vai remover a sua bondade de nós, amém? Olha o que diz o Salmo 89, verso 28 a 34, olha o que Deus disse: manterei o meu amor por Ele para sempre, e a minha aliança com Ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem os céus. E os seus filhos abandonarem, se os seus filhos abandonarem a minha lei, eu não seguirei, e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, Deus está falando, se os seus filhos deixarem de obedecer, com vara castigarei o seu pecado, e a sua iniquidade com açoites. Deus disciplina, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quando você pecar, quando você errar, quando você coisar, Deus vai te disciplinar sim, mas Ele jamais vai quebrar uma promessa por você. Esse é o pensamento que Deus tem a respeito de nós. Esse pensamento mundano, que o pecado quebra. Ah, você não está abençoado porque você pecou, irmão. Quando você errar, irmão, e permanecer no erro, Deus vai te disciplinar, porque o pai disciplina o filho, mas ele não deixa de ser filho. Quer saber mais os pensamentos de Deus sobre você? Vamos lá por 3. Experimente a riqueza do perdão. Olha o que diz Isaías 55, 7. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, para o Senhor, que Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Uau! A maneira do homem natural é de que nós precisamos nos afastar quando nós erramos. O texto diz que o Senhor perdoará rica e abundantemente as nossas vidas. É para isso, sabe? Esses são os pensamentos que Deus tem a respeito de nós. A mente natural presume que o Senhor perdoe de má vontade, mas Ele nos perdoa abundantemente. Tem pessoas que acham que Deus se cansa. Outros pensam que Deus perdoa somente depois que você faz muitos exercícios espirituais. Deus só vai te perdoar depois que você se sentir muito mal o suficiente, fizer cara de triste, fizer cara de desanimado, sabe, se sentir muito mal, mostrar muita tristeza. Aí as pessoas acham que Deus então vai perdoá-lo. As pessoas não acham que Deus perdoa de bom grado, mas Ele está dizendo: meus pensamentos são mais altos do que os seus, eu perdoarei rica e abundantemente, porque os meus pensamentos são muito mais elevados do que o seu. Agora, sabe por que o Senhor perdoa abundantemente?
Sabe por que existe perdão para a gente abundantemente? Porque já está tudo pago. Jesus já pagou todos os nossos pecados. Deus amou tanto você, Deus amou tanto eu, que Ele enviou o seu Filho para substituir Ele naquela cruz. O próprio Deus foi pregado naquela cruz, sabe, Ele estava ali naquela cruz, sabe, toda a condenação, todo o terror, toda a maldição que era contra mim, contra você, naquele momento caíram sobre eles, e agora através do sangue de Jesus, Deus tem um firmamento sólido para poder nos perdoar, por causa da obra de Cristo Jesus. Por que Deus nos perdoa abundantemente? Porque já está pago, já está completamente pago. E Deus, para ser justo, Ele tem que perdoar, porque Ele não pode cobrar uma dívida duas vezes. Agora imagine uma situação em que você errou com alguém. Isso não é difícil imaginar, porque nós sempre fazemos isso, amém? Imagine uma situação que você errou com alguém, aí você vai e pede desculpa a essa pessoa. E ela diz assim, tá, eu te perdoo. Mas ela te perdoa de forma fria, com aquela cara indiferente, cheia de insatisfação, tipo as mulheres fazem com a gente quando a gente erra, né? Você está entendendo bem aí? Ela disse que perdoou, mas Deus não é assim. Deus não faz assim. O Senhor não é apenas o Salvador, mas Ele é o Salvador que nos salvou com felicidade. Ele é o Salvador que nos salvou com amor. As pessoas pensam que Deus está ali emburrado, te perdoando. Não, não é assim. Eu já contei para você aqui a história. Imagina a história do pastor da 100ª ovelha. Se ele fosse um pastor mal-humorado. Quando ele chega à noite, que ele conta 1, 2, 3, 4, 85, 80, 90, 93, 97, 98, 99. Está faltando uma. Cara mal-humorado. O que tem de pastor mal-humorado por aí? Aí ele sai para procurar a ovelha. A música que nós cantamos, como é que é? Sobe as montanhas, a de encontrar. Ele vai cantando aquilo emburrecido. Essa montanha está alta demais, ovelha desgramada, eu vou te pegar. De noite, vai pelos buracos, mal-humorado, e quando ele chega lá, ele encontra a ovelha. Ele fala a língua dela. Podia estar em casa jantando agora. Podia estar em casa agora com a minha mulher, e você foge do curral. Que papelão, hein? Pega a ovelha, bota nos ombros. Vou te falar, você está pesado, hein? Está doido? E vai reclamando. Chega em casa, pega a ovelha, bota lá, quebra a perna dela, e ainda fala para ela assim, ó, isso vai doer mais em mim do que em você. E a ovelhinha pensa assim, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, quebra a minha perna. O que a ovelha vai pensar? É difícil a ovelha acreditar nisso. Mas Jesus não é um Salvador assim. A Bíblia diz que Ele saiu pelas montanhas, Ele saiu pelos vales, e quando Ele achou a ovelha perdida, Ele colocou a ovelha nos ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria, e quando Ele chegou em casa, sabe o que Ele fez? Ele fez uma festa, porque a ovelha que estava perdida, foi achada. Amém? O nosso Salvador, é o Salvador que nos perdoa feliz, irmão. Ele nos perdoa cheio de júbilo. Nunca pense que Deus desistiu de você, porque você caiu tantas vezes. Nunca pense que Deus perdeu a paciência com você. Não deixe o maligno lançar nenhuma dúvida, sabe, o respeito do quanto o Senhor é paciente com você. Não, Deus já me perdoou demais, agora cansou, não dá mais. Não. Presta atenção, o pastor Leandro falou isso aqui uma vez, eu gravei isso. Quando Jesus estava lá na cruz, que Ele estava morrendo, o que Ele disse? O que aconteceu? Quando Jesus entregou o Espírito dele, o véu se rompeu.
Fala assim, o véu se rompeu. Talvez você não saiba o que o véu significa ali. O véu, no tabernáculo, tinha 3 partes. Uma parte que o homem, todo mundo podia ir. Uma parte que só alguns podiam ir. E uma parte que só o sacerdote podia ir uma vez por ano. E ele tinha que entrar com uma corda amarrada no pé dele. Porque se ele entrasse com problema em pecado, que era o santo dos santos, se ele entrasse em pecado e ele morresse lá dentro, ninguém podia tirar ele. E eles puxavam pela corda. Porque quem entrasse lá dentro sem ser o sumo sacerdote morria. E o que separava esse terceiro lugar era um véu. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Nós cantamos direto músicas assim. Sabe, o véu se rasgou. Nós precisamos entender o que é isso. Nós pensamos que Deus rasgou o véu para que o homem agora, então, tinha 3 tabernáculos, 3 partes. Todo mundo podia ir, o átrio, o santíssimo e o santo dos santos. Aí todo mundo acha que o véu rasgou para quê? Para que o homem agora pudesse entrar no santo dos santos. Não, não é isso não. Deus não rasgou o véu para o homem entrar. Ele rasgou o véu para que Deus pudesse sair. Não foi para que o homem entrasse, foi para que o homem pudesse, para que Deus pudesse sair, porque Deus não podia sair. Deus estava ali dentro daquele santo dos santos ali, ó. Ele ficava aqui dentro. Só que tinha um véu, que se ele saísse, todo mundo morria na hora. Porque a santidade dele era tão grande, que se ele saísse, nós não suportávamos. Deus não rasgou o véu para você entrar. Deus rasgou o véu para ele poder sair. Porque quando ele saía, o povo não suportava. Ele não saía por causa da misericórdia. O homem não pode atingir o padrão de justiça. Então Deus se mantinha lá dentro do Santo dos Santos. Mas quando Jesus morreu, o véu foi rasgado por uma mão invisível. E foi rasgado de cima e embaixo, para mostrar que o próprio Deus rasgou. Para significar que o homem não tinha poder nenhum para rasgar. Deus rasgou para poder sair. Deus rasgou para poder dizer que agora Ele pode vir habitar dentro de você, que Ele pode habitar dentro da sua casa, que Ele pode habitar dentro da sua família, que Ele pode habitar dentro de você. O mesmo sangue que rasgou o véu, removeu todos os nossos pecados perfeitamente, e hoje nós estamos brancos como a neve. Hoje nós estamos diante do Senhor, porque nós temos as riquezas do perdão de Deus, e Deus não precisa ficar lá mais dentro, Ele pode habitar dentro de nós agora, amém? Eu sei que você nem disse amém, eu sei que tem gente que nem está ouvindo direito, mas eu quero dizer para você que os pensamentos de Deus, ainda que você não acredite, eles são mais altos que o seu, e ainda que você não entenda isso, Deus tem prazer em habitar dentro de você. Ainda que você olhe para você, e você acha que você não mereça. Alguns podem dizer, tudo bem pastor, mas você não pode ficar pregando essas coisas, porque isso vai dar muita liberdade para as pessoas. As pessoas vão ficar sem compromisso. É só você pregar sobre a graça. A primeira coisa que os religiosos falam é isso. Olha, se você ficar pregando isso, você vai ver, as pessoas vão bagunçar tudo. Quer dizer então que eu posso fazer o que eu quiser? Novamente, os seus pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são elevados. Se pregarmos a verdade, sabe o que vai acontecer, irmão? Sabe o que vai acontecer se eu pregar a verdade aqui para você? Você vai viver a verdade. Se eu pregar a mentira, sabe o que você vai viver? A mentira. Quando nós pregamos a verdade, as pessoas ouvem a verdade. Quando as pessoas creem certo, elas vivem corretamente. Elas continuam pecando. As pessoas que vivem na prática do pecado, as pessoas que vivem no hábito do pecado, elas não entenderam o perdão de Deus, elas possuem um conceito muito baixo do perdão de Deus, mas o próprio Senhor Jesus disse em Lucas 7,47, diz assim, olha só o que Jesus disse, Lucas capítulo 7, portanto eu digo, há muitos pecados deles foram perdoados,
pois ele amou muito. Mas aquele a quem ama pouco, foi perdoado, porque pouco ama. Quando você descobre que Jesus pagou os seus pecados todos, quando você descobre que Jesus perdoou todos os seus pecados, quando você crê nisso, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai passar a amar Jesus. Você não vai para o pecado não, você vai ser grato. Jesus falou, quem muito foi perdoado, muito amou. Tem pessoas que não têm compromisso nenhum com a igreja, sabe por quê? Porque elas olham para elas e elas acham que é um favor elas estarem aqui. Tem pessoas que não têm compromisso nenhum com a igreja, elas ouvem a mensagem e não estão nem aí, porque elas acham que elas são boas. Ah, Jesus salvou minha vida, mas eu sou uma pessoa boa. Mas quando você descobre que Jesus Cristo perdoou muito dos seus pecados, quando Jesus Cristo perdoou todos os seus pecados, sabe o que você vai fazer? Você vai responder em amor. É o que Jesus disse. Portanto eu te digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Deus tem misericórdias para nós. São os pensamentos de Deus para nosso respeito. Vamos ver outro pensamento de Deus? 4. Receba a palavra de Deus como chuva. Está em Isaías 55, 10, 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não volta para eles sem antes regarem a terra, e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como a chuva e como a neve que cai do céu. Sabe, é bom que Deus, Ele não envie sobre nós. Por que a gente está aqui pregando tantos anos sobre graça e a gente ainda está aprendendo? Porque se Deus mandasse de uma vez, nós não iríamos suportar. Porque a nossa mente é limitada. Ele deixa cair como gotas de cada vez, como chuva, como a neve. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, ela está dizendo que ela não volta para lá, sem antes, sabe, a terra produzir, sem antes brotar, sabe, a semente, Ele dá semente ao semeador e pão ao que come. Toda vez que você ouve a palavra da graça como chuva, algo começa a brotar dentro de você, algo começa a nascer dentro de você, sabe, você não sabe porquê, mas algo vai começando a acontecer cada dia. Sabe por que você tem pão para comer todos os dias? Porque houve uma semeadura na sua vida. Alguém semeou algo na sua vida. Faça da sua vida uma vida de semeadura. Sabe, você vai estar sempre colhendo. E mais do que isso, você vai estar sempre suprido de pão. E vai suprir outras pessoas também. Deus prometeu que a sua palavra vai prosperar onde quer que você vá. Se você recebe a palavra da graça de Deus, ela vai prosperar na sua vida. Ela vai fazer você florescer. Ela vai fazer você produzir semente. Ela vem como uma chuva sobre a sua vida. Esses são os planos de Deus que Ele tem a respeito sobre nós. Eu te pergunto nessa noite, nessa manhã, você tem recebido a palavra de Deus? Eu não estou perguntando se você tem escutado a palavra de Deus. Eu quero saber se você tem recebido a palavra de Deus. Quando chega na célula quarta-feira, você tem um testemunho para contar. Você sabe alguma coisa que aconteceu na palavra que mudou a sua vida. O líder não precisa ficar lá dizendo assim para você: alguém tem alguma coisa para falar do que Deus falou, do que o pastor falou domingo? E o líder se esguela, e ele tenta fazer alguma coisa, e ele tenta arranjar um jeito de você participar da célula, mas você nem lembra o que foi pregado no domingo, porque você não recebe a palavra, você só escuta a palavra. Mas a palavra de Deus diz que aquele que recebe a palavra vai ser como a chuva que vai cair sobre a vida dele, e ele vai prosperar, e ele vai crescer, e ele vai multiplicar. Mas a grande realidade é quando chega no dia da célula, ninguém lembra nada, porque ele só ouviu, ele não recebeu. O horário da célula era para a gente fazer um louvor de 2 segundos, um quebra-gelo de 3 segundos, e 3 horas contando o que Deus falou com você no dia da palavra, e 5 horas comendo. Né, Deus? Quantos aqui já foram numa célula?
Não é assim a célula? Quando o líder fala assim, o que Deus falou com você domingo? Eu sei que tem célula que fala demais. Eu te pergunto, você está ouvindo a palavra? Ah, pastor, mas eu não tenho dom de falar. Quê? Ninguém está falando de dom de falar aqui não. Ah, eu sou tímido. Ninguém está falando de timidez aqui não. Nós estamos falando do que Deus falou com você. Do que você recebeu da palavra como chuva. Do que brotou na sua vida. Culto de manhã agora é a luta então. Tem gente que não consegue nem ficar acordado. Estou vendo um monte aqui dormindo. Vai falar o que quarta-feira? Mas amém, nós vamos manter. É assim, irmão. Deus prometeu que a sua palavra vai prosperar. O que vai prosperar na sua vida? O que vai prosperar na sua vida? Fala, irmãos. A palavra vai prosperar na sua vida. É a palavra que vai prosperar. Temos pessoas, nós digamos que, vamos dizer que a chuva é a bênção. Tem pessoas que querem a bênção, mas não querem entrar na chuva. A palavra é a chuva. A vida está seca, o bolso está seco, tudo está seco. Porque não entra na chuva. Ouve tudo, assiste série. Tem nada contra. Assiste todas as séries, 3 horas no Instagram, faz tudo, mas não ouve a palavra. Não entra na chuva. A chuva representa o ensino. Deuteronômio capítulo 32, verso 2. Que ouve o meu ensino. Quem ouve o meu ensino, que o meu ensino caia como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre as terras plantas. Que o meu ensino caia como a chuva. Querido, Deus está trazendo ensinos para nós aqui profundos. Tem pessoas que estão 4 anos ouvindo sobre a graça e não acontece nada. Porque ele não recebe. Ele até ensina sobre a graça. Ele até sabe. Mas ele não recebe. A chuva representa o ensino. Uma abundância de chuva é, na verdade, uma abundância de ensino. Tem pessoas que ficam 4 domingos sem vir à igreja. 3 domingos sem vir à igreja. Não é porque aconteceu algo extraordinário, não. É porque não vem mesmo. Como que uma pessoa dessa vai prosperar? Deus tem prosperidade para aqueles que recebem a palavra. Existe algo precioso na palavra. Nós vivemos o tempo das últimas chuvas, irmão. Dê peso à palavra. Saia daqui hoje. Não, Deus pensa sobre mim. Deus tem pensamento de perdão. Deus tem pensamento de bênção. Deus tem pensamento. Saia daqui, sabe, acreditando. Dê peso naquilo que você está ouvindo. Não perca ali na porta, não. Chega ali na porta, já quer saber quanto que ficou o Flamengo e Cruzeiro ontem. E começa, você viu o gol que perdeu? Não tem nada contra isso não, irmão. Irmão, agora é hora de receber a palavra, de colocar no coração a palavra. Porque a palavra, ela desce como chuva e ela prospera para aqueles que recebem a palavra. Você só tem um domingo, um dia da semana para vir à igreja. Você só tem um dia, dê o seu melhor, se concentre, não fica conversando com os outros, não. 2 horas, não é um dia de 24 horas, não. É 2 horas só, de 9 às 11. Não fica olhando o filho dos outros. Não fica olhando que alguém conversar com você e sai de lá. Agora eu vou prestar atenção em Deus. Ah, que nenenzinho bonitinho, quero saber do neném de ninguém não. Depois eu pego o seu neném. Você que fez, você que cuida dele. Você que é mãe, para de dar seus filhos para os outros. Porque os outros vêm na igreja prestar atenção e o seu filho está tirando atenção. Porque você, em vez de cuidar do seu filho que você gerou, você fica botando no colo dos outros. E ele não está recebendo a palavra. E quando ele não recebe a palavra, ele não prospera. Cada um cuida do filho que gerou.
A pessoa vem no domingo, só tem um domingo, 2 horas. Quantas horas tem um dia? Calculei para mim, 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. 168 horas na semana. É isso mesmo? Você só vai tirar 2 horas. Você ainda fica conversando com a pessoa que está do lado, atrapalhando a pessoa que está do lado. 168 horas para você. Você só precisa de 50 minutos para ouvir a palavra. Você ainda fala que o pastor está pregando muito. O culto demorou. Não sei porque a minha vida não prospera. Porque a chuva não cai. Por que a chuva não cai? Porque você não dá peso à palavra. Vai no banheiro tomar. Como que o cara vai no banheiro na hora da palavra? Me explica. Eu estou aqui morrendo para fazer xixi aqui, irmão. Sério, quando eu acabar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é correr no banheiro, mas eu fico aqui. Como que o cara sai para tomar água na hora da palavra? 40 minutos. $168 na semana para você. Você ainda fica atrapalhando o culto dos outros. Deus. Recebe a palavra como chuva. Deixa cair o ensino sobre a sua vida. Eu vou encerrar com o último tópico. Sabe por que Deus quer fazer tudo isso com você? Sabe por que Deus quer fazer que você entenda tudo isso que eu falei? Por causa do último tópico. 5. Para que você seja uma bênção. Não estou falando aqui para brigar com você não, irmão. Eu estou falando aqui porque Deus quer que você seja uma bênção. Mas para você ser uma bênção tem que ter chuva. Você tem que entender que você é perdoado. Você tem que entender que você está firmado numa aliança eterna, que as misericórdias de Deus não têm fim. Você tem que entender que você pode comprar sem dinheiro. Para que você seja uma bênção. Isaías 55, 12, 13. Eu estou encerrando, é o último tópico. Isaías 55, 12, 13 diz assim: vocês sairão com júbilo daqui, serão conduzidos em paz, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas para vocês. Amém, querido? Verso 13: no lugar de espinheiro, crescerá o pinheiro, em vez de prosperar bravas e roseiras bravas, que é a ortiga, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Quando você dá peso à palavra, Deus está falando que Ele vai te prosperar. Os montes vão bater palma para você. Depois de você receber a palavra de Deus, a palavra do perdão, que Deus não imputa mais os seus pecados, que você já está perdoado, isso te dá o quê? Isso gera paz. Quando você recebe a palavra de Deus, a palavra da graça, você pode comprar sem dinheiro, você vai sair daqui com alegria, você será guiado de paz. Mas as pessoas, elas são guiadas pelas vozes do lado de fora. Não se deixe levar por sinais exteriores, não permite ser guiado por sinais exteriores, seja guiado pela paz. Bota o versículo para mim no começo, fazendo um favor. Vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Deus te guia por dentro, porque Ele está com você, porque você é filho de Deus. No Velho Testamento, o Espírito Santo não repousava sobre as pessoas, o Espírito Santo não habitava sobre as pessoas, mas elas precisavam de sinais exteriores. Elias falou assim: se chover, o vento, a tempestade, ele precisava de um sinal. Se o Senhor molhar a lã, se o Senhor secar a lã, se o sol parar. No Velho Testamento era assim, eles precisavam de sinais, mas hoje não. O Espírito Santo habita dentro de você, Ele fala com você, porque você é filho de Deus. Você não precisa mais de sinais exteriores. Se essa lua cair, se passar um anjo aqui com os lábios beiçudos, se o irmão falar para mim que eu sou bonito, se o irmão dizer para mim assim: eu tenho olhado para você. Não, você não precisa mais disso. Você vai ser guiado pela paz, porque o Espírito Santo está dentro de você. O resultado de você receber a palavra da graça é que você vai sair com alegria e você vai ser guiado em paz. Seja sempre guiado pela paz.
antes de você assinar qualquer contrato, antes de você comprar qualquer coisa, antes de você vender qualquer coisa, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você fechar qualquer negócio, seja guiado pela paz. Se você perder a paz, não faça. Pode parecer bom, mas se você tiver um gato de baixa ré entrando dentro de você, te arranhando, não faça. Mas pode ser uma doideira, mas se você está em paz, faz. Seja guiado pela paz. Quando você é guiado pela paz, sabe, a Bíblia está dizendo no verso, vamos ler de novo. Quando você é guiado pela paz, os montes e as colinas se enromperão em canto diante de você. Todas as árvores do campo baterão palma. Olha só que lindo, irmão. As montanhas e os montes vão começar a cantar diante de você. As montanhas são sempre imagens de reinos ou de pessoas em lugares altos. Isso significa que as pessoas que realmente importam em sua vida, sabe, elas sempre vão te dar encorajamento. Quando você recebe a palavra da graça, você sai com alegria, você sai guiado pela paz. Os montes vão cantar, as árvores vão aplaudir. As árvores falam de pessoas na Bíblia. Você se torna uma bênção onde quer que você vá. Você traz alegria aonde quer que você chegue, porque você está em paz, você está sem condenação sobre a sua vida. O verso 13, olha o que diz o verso 13: no lugar de espinheiro vai crescer o pinheiro, em vez de urtiga crescerá a murta, que é a mirra. Isso vai resultar em nome para o Senhor. As pessoas vão olhar para você e falar assim: esse cara é filho de Deus. Em lugar do espinheiro vai crescer o pinheiro. O espinheiro fala de maldição. O espinheiro fala de coisa ruim. Sobre a cabeça de Jesus colocou uma coroa de espinho. Todas as nossas maldições estavam sendo colocadas sobre ele. As ovelhas antigamente, sabe como é que elas eram presas no currais? Eles não tinham cercas como hoje. Eles faziam uma cerca de espinheiro e colocavam as ovelhas lá dentro, e elas não saíam, porque se elas saíssem, elas se feriam. O texto está dizendo que em vez de espinheiro, o Senhor vai colocar um pinheiro para nossas vidas. O pinheiro é belo, você coloca os enfeites de Natal, você coloca lá no seu jardim para poder decorar a sua casa. Jesus está falando que em vez de maldição, Ele vai trazer bênção sobre as nossas vidas. A bênção vai estar em sua volta, não vai haver mais maldição sobre a sua casa. E o texto continua: em vez da sarça, em vez da urtiga, que é um tipo de urtiga, vai produzir a murta. A murta é um tipo de mirra. A sarça produz coceira. Quem vive na lei, no evangelho da lei, está sempre com coceira, está sempre irritado. Mas a mirra não, ela traz uma fragrância que você pode sentir de longe. Sabe, querido? Então nós vamos sair com alegria. E quando nós vivemos assim, a gente pode sair em paz. Esses são os pensamentos que o Senhor tem sobre nós. Sabe, hoje é uma palavra pequena para você, mas para você entender o que o Senhor está pensando a seu respeito. As pessoas vão chegar perto de você e elas vão se alegrar ao seu redor. Elas vão sentir felicidade de estar perto de você. Você será uma bênção onde quer que você vá. Minha equipe de louvor pode subir, fazendo um favor? Você vai ser uma bênção onde quer que você vá. O Senhor quer que você receba perdão. O Senhor quer que você compre sem dinheiro. O Senhor quer que você entenda as misericórdias dEle, para que você seja uma bênção. O Senhor quer que você receba a palavra dEle, para que possa prosperar. As pessoas acham que elas vão prosperar porque elas estão fazendo uma faculdade. Elas acham que elas vão prosperar porque elas estão trabalhando muito tempo. Não é assim. O que vai te fazer prosperar é receber a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela não volta vazia, antes ela cai e ela brota. Quero ir na célula essa semana e quero ver vocês fazerem 1 a 2 horas de compartilhar do que Deus falou na vida de vocês, do que Deus está fazendo. Não precisa ser dessa palavra não, pode ser de tantas outras. Você vai ser uma bênção. Ouça isso que eu vou te falar aqui nessa manhã, queridos. Tem gente que traz alegria quando chega. Coisa muito séria que eu vou te falar aqui agora, presta atenção. Tem gente que quando chega traz uma alegria, irmão.
Tem gente que quando chega, muda o ambiente. Você começa a sorrir, você começa a brincar. Tem gente que é assim. Mas tem gente que traz alegria quando vai embora. Nossa, graças a Deus. Não aguentava mais. Você conhece gente assim, irmão? Você é qual? Você é a alegria quando chega? Ou você é a alegria quando você vai? Uma coisa que eu aprendi como pastor, que o reino, ele está estabelecido em todo o planeta, irmão. O reino não é essa igreja aqui não, o reino são todas as igrejas. A gente fica tão feliz quando a gente recebe algumas pessoas, e como pastor a gente não quer perder ninguém, mas tem gente que dá alegria quando vai embora. Sério, que seja muito feliz lá. Porque é igual espinheiro. Está o tempo todo te espinhando. Está o tempo todo cobrando. Está o tempo todo exigindo. Está o tempo todo falando mal. Está o tempo todo criticando. A gente nunca vai mandar embora. Mas se falar que está indo embora, Deus te abençoe. Porque não vai embora do céu, está indo embora só vai para outra igreja, amém? O reino continua. Nós não somos donos de ninguém, irmão. Tem gente que dá alegria quando chega. Tem gente que dá alegria quando vai. É difícil falar isso, mas nesses anos de ministério nós aprendemos isso. Sabe por quê? Porque não é uma bênção. Todo mundo quer ficar do lado de quem é uma bênção. Sabe, querido, Deus quer que as montanhas te aplaudem. Deus quer que as árvores te aplaudem. Porque isso engrandece o nome do Senhor. Isso engrandece o nome de Jesus Cristo. Seja uma bênção em todos os lugares que você for. Lá na sua cela. Você vai na casa de uma pessoa que abriu a casa dela para a cela. Imagina, você foi, mas a pessoa abriu a casa. Ela preparou a cadeira, ela arrumou a casa. Aí a gente faz aquela festa no final, suja tudo. Tenta arrumar, ajudar quando acabar. Posso te ajudar alguma coisa? Posso arrumar as cadeiras? Posso fazer isso aqui? Seja uma bênção onde você for. Lá no seu emprego, seja uma bênção. Mas como é que você vai ser uma bênção se você não vive em paz? Se você não é guiado pela paz? Como que você vai ser uma bênção se você não acredita que os seus pecados foram perdoados, que Jesus pagou tudo? Em vez de irritar, você vai se tornar pessoas confortáveis. Em vez de você espantar, você vai ser como a mirra. Você vai exalar um perfume de longe. Isso não tem nada a ver se você é sanguíneo, se você é colérico, se você é melancólico, se você é fleumático. Tem nada a ver com isso. O colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, quando eles recebem a chuva de Deus sobre a vida dele e ele prospera, ele conta para todo mundo. Porque a palavra de Deus é para todo mundo. São esses os pensamentos que Deus tem a respeito de você. Consegue colocar para mim todos os tópicos para a gente encerrar? Do 1 ao 5. Compre sem dinheiro, sem preço. Já está pago. Queria te convidar você a ficar de pé para a gente encerrar. Desfrute das fiéis misericórdias de Deus. A promessa de Deus, ela não encerra porque você pecou. Ah, você errou. Não, Deus vai te disciplinar, mas a promessa continua a mesma. 3, experimente a riqueza do perdão. Todo dia que você acordar, saiba que você é perdoado. 4,
Receba a palavra como chuva. Se tem uma coisa que você precisa dar peso na sua vida, é a palavra. 5, seja uma bênção. Vamos adorar o Senhor. Oh, Jesus. Falei, eu recebo os seus pensamentos sobre a minha vida. Eu recebo, Senhor. Eu recebo o que o Senhor pensa sobre mim. Eu creio, Deus. Eu creio que eu sou justiça de Deus. Eu creio, Jesus. Eu creio. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Venceu a morte e me libertou. Agora livre sou. Aleluia. Jesus, obrigado, Senhor. E hoje livre sou. Me adotou. Filho sou. Me adotou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu sou livre. Já não vivo eu. Vamos morrer. O amor me Aleluia. Levante as suas mãos nessa manhã. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque os seus pensamentos são mais elevados do que o nosso, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, que ainda que a gente não consiga se ver, ainda que a gente não consiga pensar, ó Deus, nós podemos descansar da confiança que o Senhor tem pensamentos de bênção sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos porque nós podemos comprar sem dinheiro, ó Pai. Nós te agradecemos porque as tuas fiéis misericórdias, elas vão ser eternas para nós, ó Pai. Nós te agradecemos por causa do teu perdão eterno, Senhor Deus. Nós te agradecemos por causa da chuva que cai sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos por causa de tudo isso, ó Pai. Podemos ser uma bênção de Deus onde quer que a gente vá, Senhor. Podemos levar a fragrância do Senhor Jesus, ó Pai. Nós oramos nessa manhã, ó Deus, para que a palavra de Deus não volte vazia, para que a palavra de Deus prospere nos corações, ó Pai. Nós oramos nessa manhã para que o espinheiro seja retirado, para que a urtiga seja retirada, Senhor. E, ó Deus, o Senhor possa fazer brilhar em nós o cheiro, Senhor, da mirra,
um cheiro suave, ó Pai. Nós seremos uma bênção aonde quer que a gente chegar, ó Pai. Nós levaremos a Tua palavra, seremos abençoados, abençoaremos aqueles que estão ao nosso lado, ó Pai. Nós recebemos essa palavra nessa manhã, recebemos os Teus pensamentos nessa manhã. Você que crê nisso, dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor nessa manhã. Aleluia! Oh, aleluia! Seja uma bênção onde você for. Seja uma bênção onde você for, querido. Leve a alegria com você. Leve a paz do Senhor com você. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as comunhões do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Deus te abençoe, família. Tenha um domingo abençoado. Tenha uma semana abençoada. Dê um abraço aí, pelo menos 200 pessoas essa manhã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. So